Em relação aos tipos de acidente, nós temos três tipos de acidentes de trabalho que podem ocorrer: os chamados típicos, atípicos e de trajeto, tá? Então, vamos definir cada um deles. Os típicos, né, são normalmente aqueles que têm mais frequência de ocorrer no ambiente de trabalho, né? Então, aqueles mais comuns, né? Por exemplo, você trabalha num local que você mexe com uma faca, né? E às vezes você pode se cortar. Então, ele é considerado tipo um típico. O atípico é aquele raríssimo, né? Que é uma situação assim que não estava sendo prevista, é uma situação muito incomum de acontecer. E os de trajeto normalmente são os acidentes de trabalho que ocorrem durante o percurso do colaborador até o ambiente de trabalho, que ele é considerado um acidente, né? Porque ele é de trajeto. Tanto o colaborador para ir para o serviço quanto para voltar embora, ele é considerado um acidente de trabalho, tá? Causas dos acidentes. Nós temos algumas coisas que podem propiciar esses acidentes, né? Que são as chamadas causas. Primeiramente, condições inseguras, quando a empresa ela não fornece uma condição segura para o seu colaborador. O próprio ambiente de trabalho, ele não propicia isso, né? Ele não fornece condições adequadas. Existem os atos inseguros, que aí já vai para o lado a pessoa ter uma atitude que vai propiciar, né, aquele tipo de acidente. Então, ele foi orientado de uma forma, e aí ele foi lá e acabou agindo de uma outra forma. A gente chama de ato inseguro. Fator pessoal de segurança, ele também é parecido com o ato inseguro, e força maior. Às vezes, por algum motivo, houve uma força maior, né, e aí acabou acontecendo isso. Conforme estatísticas mundiais, os acidentes de trabalho estão quantificados segundo suas causas da seguinte forma: a maior parte deles são chamados atos inseguros. O tal do ato inseguro é um dos maiores causadores. As condições inseguras são apenas 12%, os atos inseguros 86%. Porque normalmente as condições inseguras, elas são propiciadas normalmente pelo empregador, porque ele tem que fornecer um ambiente seguro. Então, normalmente a maior parte dos acidentes ocorre devido ao próprio colaborador, né? Por ele não usar o EPI, por ele não estar atento, né? E tem as situações de elementos de natureza, situações especiais, que cai aí nos 2%, que é mais raro, né? Então, a minha condição insegura, né? Tem alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui é uma condição insegura. Você está no ambiente de trabalho, aí não tem tomada necessária para ser utilizada. Aí você vai lá no mesmo ponto, você usa um monte de tomada, um monte de uma cozinha, você usa um monte de equipamentos, né? E isso aí é perigoso, né? Então, você tem forno elétrico, você tem micro-ondas, são todos equipamentos de aquecimento, então eles têm uma potência mais elevada. Então, eles necessitam de uma tomada específica para eles, não você colocar tudo numa mesma tomada, né? Essa tomada aqui não suporta, ela é uma tomada simples. Então, ela precisa ter uma fiação especial para suportar toda aquela corrente de eletricidade, né? Então, tem um ambiente aqui, ó, que você está caminhando e às vezes tem uma boca de lobo aberta, né? Uma vala aberta, sem nenhuma sinalização, né? Isso é uma condição insegura, né? Porque o ambiente está ali te mostrando que ali é perigoso, se a pessoa se aproximar, ela pode correr o risco, né? Causas, né, dos acidentes. O que vai causar uma condição insegura? São deficiências, defeitos, irregularidades técnicas nas instalações físicas, nas máquinas e nos equipamentos que estão presentes no ambiente e que pode ocasionar esse tipo de acidente de trabalho, né? Então, no ambiente de trabalho, às vezes falta de corrimão em escada, falta de guarda-corpo, né? Guarda-corpo, aquelas proteções, principalmente em obra que a gente vê, aquelas proteções laterais em obra, arranjos inadequados, ou seja, uma cozinha mal organizada, né? Você vai se movimentar ali, você acaba esbarrando no colega e ele está com uma panela de água quente, enfim. São situações, né? O arranjo está inadequado, ela não está legal, né? A organização. Piso irregular, que você pode tropeçar, escadas inadequadas, equipamentos que às vezes não estão em posições estratégicas, né? Para facilitar a organização, né? Então, eu falo assim que
uma cozinha ela tem que ter o layout perfeito, para que o trabalho funcione da melhor forma possível, né? Falta de sinalização, falta de proteção nos móveis, ferramentas defeituosas. Então, assim, quando a gente fala falta de proteção nos móveis, você imagina numa cozinha você trabalhar com todos os cantos pontiagudos, né? Tem que estar arredondado, que ali é uma proteção, né? Para você passar, se você esbarrar, você está esbarrando numa ponta que está arredondada, não pontiaguda. Ferramentas defeituosas e principalmente aí falta de treinamento. Como que eu posso evitar essas condições inseguras, né? Não danifique os materiais de trabalho, né? A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, elas trabalham, mas elas propiciam os acidentes. Infelizmente, existe uma maldade ali, e tem gente que vai lá e danifica na maldade mesmo, e aquilo ali acaba criando uma condição insegura. Não utilize mobiliários ou ferramentas de trabalho danificado. Buscar sempre colaborar com a organização, limpeza do ambiente de trabalho, e sempre que você detectar qualquer condição que possa ocasionar um acidente, de preferência sempre entrar em contato com o chefe de área, né? Quando for uma situação que existe a CIPA, né? O que é a CIPA? Nós vamos falar de uma aula específica sobre ela, detalhar um pouquinho mais, mas a CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Então, dependendo da quantidade de funcionários, é obrigatório ter uma CIPA. Ou a segurança do trabalho em si, né? Então, quando a gente fala de condições inseguras, é muito importante que os colaboradores informem, né, ao empregador, né, ou ao responsável de chefia, ou à CIPA, que ali está tendo uma condição ruim, né? O que pode ser feito para melhorar aquela condição, né? Essas informações elas precisam ser passadas. Conforme eu comentei na aula presencial, né, durante a atividade na sexta-feira, com o pessoal que estava presente, eu disse exatamente isso. Se eu for fazer um trabalho de ergonomia, de segurança do trabalho numa cozinha, eu vou ter que conversar com quem está dentro da cozinha para me passar esse relato. Se eu vou montar um layout de uma cozinha, eu tenho que conversar com quem vai trabalhar lá, porque são vocês que sabem a logística, a melhor organização daquilo ali, porque é vocês que vão trabalhar ali. Então, é importante que a gente tenha esse contato para melhor organizar essas condições e deixá-las mais seguras possíveis, tá? Como eu disse, né, os atos inseguros são os mais críticos aí, a maior parte dos acidentes, né? O cara vai lá, sobe na escada de qualquer jeito, ó, o andaime aqui, né? Mexendo aqui com uma serra e sem equipamento de proteção nenhuma, né? Ato inseguro. Já o ato inseguro já é uma atitude, né? Então, aqui a gente tinha as condições inseguras. Então, o ambiente ele tem condições de serem melhoradas. Já os atos, não. É uma atitude, é um ato, uma ação, um comportamento do trabalhador que é contrário à questão de segurança. Então, que situação é considerada como um ato inseguro? Ele não usar o EPI. Então, a gente até comentou em sala, né? Que vocês têm um calçado especial, uma calça de um tecido diferente, né? Para proteger vocês. A partir do momento que vocês não usam, vocês estão cometendo um ato inseguro. Que é não usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Deixar materiais espalhados, usar máquinas e equipamentos sem habilitação. Quando eu falo sem habilitação, se você está dirigindo, né, pilotando um veículo, ou no caso de uma máquina, se você não sabe mexer nela, como que você vai manusear ela, né? Distrair-se ou realizar brincadeiras durante o ambiente de trabalho, que isso às vezes é um dos pontos mais comuns, né? Utilizar ferramentas inadequadas, manusear, misturar ou utilizar produtos químicos sem conhecimento, trabalhar sob efeito de álcool e drogas, usar ar comprimido para realizar limpezas em uniforme ou no próprio corpo, carregar peso superior ao recomendado e desligar dispositivos de proteção coletiva de máquinas de equipamentos, né? Então, é um equipamento de proteção coletiva. Então, só vai desligar ao final do expediente, não você desligar de forma aleatória, tá? Como que você evita um ato inseguro? Primeiro, para você trabalhar no ambiente, você tem que conhecer bem esse ambiente de trabalho e estar sempre alerta. Porque se ele é um ambiente que tem condições que são inseguras, a sua atitude errada pode propiciar aumentar ainda mais esses índices, né? Se tiver dúvida em relação à execução, sempre tem que buscar a orientação da chefia, né? Onde houver riscos, use sempre o EPI específico que foi recomendado pela segurança do trabalho. O funcionário ou colaborador, quando ele ingressa numa empresa, ele passa por um treinamento, né?
uma orientação da segurança do trabalho sobre os EPIs que ele vai utilizar, ele assina uma documentação desse recebimento, né? Tanto que quando ele sai da empresa, ele tem que realizar toda essa devolução também. Quando a gente fala de segurança do trabalho, ela não envolve só o fornecimento dos EPIs, mas também quando a empresa fornece o uniforme, tá? E se o uniforme chegou num ponto que ele está muito velho, tem que solicitar a troca, tá, pessoal? Não busque improvisar dentro do ambiente de trabalho, né? Não brinque em serviço, que são coisas que propiciam, né? Induzem ao erro. E o fator pessoal de insegurança? É aquele erro inconsciente, né? Às vezes você está ali meio trabalhando automático. Lembra que eu comentei sobre a questão do psicológico? Às vezes a pessoa está tão nervosa, tão trabalhando ali tão mecânico que o erro ali é meio inconsciente. Então, às vezes pode acontecer. Ele é uma porcentagem mais baixa, mas pode acontecer. Quais são as 5 condições aí que são portas, né, para um acidente de trabalho vir a acontecer? Primeiramente, a pressa. Às vezes está com tanta pressa de realizar aquele tipo de trabalho, né, e você acaba colocando a sua integridade em risco, né? Eu falo assim que eu sou um pouco desastrada. Por quê? Porque eu faço as coisas muito rápido, mas às vezes nesse fazer muito rápido, a gente vai lá e pode tropeçar, pode quebrar alguma coisa, né? Então, a pressa é um dos pontos principais aí para a ocorrência de um acidente, né? É a chamada pressa é inimiga da perfeição. Improvisação, né? Deu qualquer problema numa máquina, né, no ambiente de trabalho, tem que chamar o técnico responsável, né? Nós não somos as responsáveis por aquilo. Nós não somos capazes de ficar improvisando, né? Porque essa improvisação aí, ela pode vir a prejudicar o ambiente de trabalho. Então, chama o responsável, ele vai buscar solucionar o problema, tá? Autoexclusão, estar diante do risco e se omitir, pois não é problema seu. Então, às vezes, você está vendo que o cara está fazendo alguma coisa errada, você não orienta ele, ou você não comunica a ninguém, né, o superior, para poder orientar ele. Porque às vezes é um pouco ruim, né, você falar assim, ô fulano, cuida aqui, né, porque às vezes a pessoa se sente incomodada. Então, fala com o superior, orienta para que esse erro não venha a acontecer, tá? Exceção, abrir para atividades de risco por se tratar de um serviço rápido, tá? Vou abrir uma exceção para você e você vai fazer aquilo ali sem ter nenhum conhecimento. É uma tendência. E uma coisa que é muito crítica, né? O tal do presumir. Entender e acreditar que não causará acidentes. Baseados numa probabilidade. Ninguém nunca sofreu um acidente naquela máquina ali. Eu vou lá e manuseio ela. Eu sei mexer. Né? Isso, tipo, nunca aconteceu. Então, acaba sendo uma grande tendência. Tá? Comportamento de risco. Tipo de comportamento, o tal do acomodado. Mesmo um trabalhador bem disciplinado, ele pode ser considerado preguiçoso, se acostuma e acaba se expondo ao risco só por não fazer muito esforço para aquilo. Então, aquelas pessoas que são meio acomodadas e, acaba o risco acontecendo. O azarado acha que é vítima do acidente pelo simples falta de sorte, né? Então, assim, eu sou um pouco agitada, acelerada, né? Então, eu simplesmente jogar que o erro aconteceu porque eu sou azarada, não. Né? Às vezes eu posso ser um pouco atrapalhada, mas aí eu tenho que buscar o quê? No meu ambiente de trabalho eu não posso cometer isso. Eu tenho que buscar. Eu sei que eu sou um pouco desastrada? Opa! Então eu vou ter que pensar o que eu vou fazer para que isso não aconteça no meu ambiente de trabalho, né? Então não posso jogar que a culpa é porque eu sou azarada, tá? E o brincalhão, aquele que fica conversando demais, proporcionando aborrecimentos, às vezes ele foge dos limites, ele faz tipos de brincadeira, distrai as outras pessoas. Então, o brincalhão é também bem complicado, né? Tem o cara que é curioso, que ele vai lá, quer colocar o dedo onde não é da alçada dele. Então, minha máquina deu problema. Eu nem sei mexer, eu não sou técnica naquela máquina. Então, por que eu vou lá mexer? Mas tem o curioso. Não, deixa que eu arrumo aqui. Né? Então, isso é uma atitude, um comportamento perigoso. Tem o exibicionista, né, que quer, para que as pessoas sempre olhem ele como o bonzão, né? Eu resolvo tudo, eu consigo corrigir tudo, e acaba não medindo as consequências, tenta se intrometer em tudo para tentar resolver. O distraído, né? E essa distração, às vezes, é porque ele é distraído, ou porque alguém distraiu ele, né? Que aí entra a parte lá do cara do brincalhão, né? E tem sempre aqueles tipos de acidentes que são os motivos de força maior, que podem ser um acidente, enchentes, né? Incêndios,
Então, são situações extremamente raras de acontecer, mas que elas podem vir a acontecer, né? Consequência dos acidentes. Primeiramente, para o trabalhador, ele é um problema físico. Tanto pode ser físico, quanto também mental, né? Que esse dano ele pode proporcionar algum tipo de deficiência física, ou até mesmo incapacidade de retornar às atividades, né? Pode proporcionar morte, ou também um desamparo à família, tá? Em relação à empresa, como que isso impacta na questão, o acidente de trabalho impacta para a empresa? Primeiramente, a empresa ela tem que arcar com todos esses gastos do trabalhador, caso o trabalhador sofra dentro do ambiente de trabalho, né? Ou durante esse percurso. Então, ela tem gastos com isso. Quando ela perde um colaborador, né? Ela tem que substituir ele. Ao substituir esse colaborador, ela também tem despesas. Mas até substituir esse colaborador, você teve uma queda, às vezes, na sua produtividade, né? E aí você pode perder cliente, porque você às vezes não vai conseguir entregar o seu serviço dentro do prazo, né? Você acaba tendo custos de entrega de produtos, dificuldade com as autoridades, má fama da empresa. Então, assim, quando acontece um tipo de acidente na empresa, pode ser que ela ficou lá 2 anos sem ter um acidente. Aconteceu aquilo assim pega de fama ruim para a empresa, né? Nossa, aconteceu um acidente. Será que ela não estava se cuidando? Será que ela não estava protegendo o trabalhador, né? Tempo perdido por outros empregados que socorrem um acidentado ou para de trabalhar, né? Para comentar do ocorrido, porque, claro, gente, isso é inevitável. Aconteceu qualquer coisa dentro da empresa, todo mundo vai ficar sabendo e vai, por um tempo, até os ânimos ali abaixarem um pouquinho, né? Aquela tensão, vai ter toda aquela conversa, né? Danificação ou perda de máquinas, equipamentos, matéria-prima, produtividade paralisada, né? Porque se o trabalhador sofreu um acidente ali, às vezes a máquina se danificou durante essa ocorrência, mas também a ausência do trabalhador vai prejudicar na produtividade. Então, assim, são pontos bastante críticos. E perante ao Brasil, né? Um acidente de trabalho, aí, quando ele ocorre um acidente de trabalho, 15 dias a empresa ela arca com os custos, né? De afastamento, de atestado, né? A partir disso, já é a Previdência Social, né? Então, para o Brasil, uma perda temporária ou permanente do elemento produtivo, mais dependentes do INSS, porque a partir de 15 dias, né? Quem arca com esses custos, né? De benefício é o INSS, aumento de impostos e taxas de seguro e aumento do custo de vida. Tá? Prevenção de acidentes, né? A multiplicidade de fatores que influenciam a ocorrência de acidente no ambiente produtivo motivou muitos pesquisadores na década de 30 dos Estados Unidos a estudar, né? E eles estabeleceram uma correlação em relação aos níveis, né? Então, aqui no topo a gente tem os acidentes graves, um pouquinho abaixo acidentes com lesões, acidentes com perda material e os chamados incidentes, né? Então, os mais graves, eles estão aqui no topo. Fatores que são determinantes para um acidente. Primeiro, desconhecer o processo de trabalho, excesso de autoconfiança e responsabilidade, pessoas que não estão nem aí com nada, né? Não valorizam a sua própria vida, fatores ambientais de risco, né, que desencadeiam em períodos gerando condições perigosas, insalubres e até penosas, e questão de não cumprir os critérios de saúde e segurança, né? Maus hábitos com relação à proteção diante dos riscos, né? O cara que não usa os seus equipamentos de proteção, né? E aí, quando ele sofre um acidente, esse acidente pode ter lesão, pode não ter lesão, podem ser com perda de tempo ou sem perda de tempo. Investigação dos acidentes, né? Qualquer tipo de acidente que venha acontecer, ele tem que ser investigado, ele tem que ser estudado, o que ocasionou aquele acidente, o que tem que ser feito para corrigir, né? Então, primeiramente, eles devem ser investigados dentro da empresa, né? Para descobrir quem realmente, o que realmente aconteceu. Quem é o responsável pela investigação do acidente e qual a finalidade de se investigar esse acidente. Tem que se estabelecer essas condições, né? Finalidade é óbvia, né, gente? Verificar se foi uma falha humana, se foi realmente uma falha da máquina, né? Se foi uma desatenção. Precisa se estudar isso para que o acidente ele não venha a acontecer novamente, tá? Medidas preventivas nas etapas de investigação. Sempre deve-se buscar coletar os fatos, descrever todo o ocorrido, buscar analisar sempre de forma imparcial o acidente, identificando todas as possíveis causas, definir as medidas preventivas e sempre
quando faz uma medida preventiva, buscar acompanhar o processo de execução, tá? Inspeção de segurança. Essa é uma parte de controle de risco que consiste em efetuar vistorias às áreas do meio ambiente de trabalho, né? Toda vez que uma empresa ela tem um sistema de segurança do trabalho, tem que ter inspeção. O técnico de segurança do trabalho, ele vai ficar inspecionando isso. Ele é o cara, principalmente assim, em obra, né, que existe a obrigação de ter um técnico de segurança, é de extrema importância que ele faça vistorias. Ele é o cara chato da obra, porque ele que vai chamar atenção, ele que vai corrigir essas falhas. Então, tem que ter esse processo de inspeção, tá? Porque a segurança do trabalho, ela tem como principal finalidade valorizar o ser humano, a vida, e valorizar o trabalho, tá? Diante do conceito prevencionista, né? Eu já tinha comentado que ele leva em consideração que o acidente de trabalho ele não é somente a questão física, mas também os danos que causam à empresa, tá? Os tipos de inspeção que podem vir a acontecer. Tem a inspeção geral, que é realizada quando se tem uma visão panorâmica de todos os setores. Normalmente, ela é realizada de início com o mandato da CIPA. Tem as inspeções parciais, realizadas onde já sabe a existência do problema. Alguém questionou, já fez queixa, né? Citou sobre esses problemas, então eles vão fazer uma inspeção mais detalhada e criteriosa, porque esse problema já foi relatado. Não que ele tenha ocorrido, mas alguém já relatou que aquilo ali já não está funcionando da melhor forma. E tem a inspeção específica, que já é uma situação onde deve-se identificar diretamente problemas e os riscos determinados, né? Como, por exemplo, citar o manuseio de produto químico, postura de trabalho, esforço químico, esforço físico. As etapas da inspeção. A primeira fase seria basicamente observação, análise das pessoas, das condições das máquinas, das ferramentas, do ambiente de trabalho como um todo. A segunda vai ser registrar tudo que foi observado, coletar dados, mostrar o local, citar pontos positivos, pontos negativos, né? Propostas feitas pelos inspecionados, assinar. A terceira etapa já vai ser uma análise, recomendar medidas, para buscar eliminar tudo aquilo que aconteceu de errado. Né? Então, assim, já foi identificado os erros, agora eu tenho que recomendar medidas, né, para eliminar aquilo. Depois, a quarta fase vai ser uma elaboração de um documento para mandar aos responsáveis, para que as medidas corretivas sejam aprovadas e executadas posteriormente. E a quinta, né, acompanhar as providências até a solução final. Então, nessa quarta aqui vai ser elaborado um documento que vai ser enviado para a diretoria, para passar por todas as correções necessárias, né, debates, e posteriormente a implantação delas deve ocorrer, tá? Algo que é muito importante e que ajuda de forma bastante significativa na prevenção de acidentes é a realização de DDS, que é o diálogo de segurança, né? Eles acontecem normalmente de forma semanal, né, com o intuito de conscientização dos empregadores. Ele tem como foco principal realizar conversações de segurança nas áreas operacionais, possibilitar uma melhor integração, passando sempre uma comunicação ágil, transparente, orientando da forma mais direta possível, dando um treinamento ao colaborador de modo que ele busque evitar ao máximo todos esses tipos de acidentes de trabalho, né? Os DDS, eles podem ser diariamente ou semanalmente, tá? Quando ele é feito diariamente, normalmente é 5 minutos antes do ambiente de trabalho, coisa rápida, 5 minutos, uma leve orientação. Quando eles são feitos de forma semanal, eles têm duração de 15 a 30 minutos, tá? E eles são feitos reuniões, que podem ser com toda a empresa ou por setores, tá?